Saúdo você que nos assiste com a graça do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui reunidos no sábado, dia sagrado do Senhor, qual Ele determinou em sua santa lei, desde a criação dos céus e da terra, para juntos meditar na palavra do nosso Criador. Nós aqui como igreja já estivemos orando, estamos com a nossa Bíblia. Convido você a fazer o mesmo. Pegue sua Bíblia, ore, que Deus vai te direcionar. Deus nunca vira as costas para aquele que o busca. E juntos hoje vamos meditar. Irmãos, vamos pensar um pouco. Eu trago aqui à memória a vida do apóstolo Pedro. Pedro estava ali com Jesus e quando os guardas vieram prender Jesus, ele tinha jurado que ainda que tivesse que morrer, morreria. Mas quando perguntaram, disseram que ele era discípulo de Jesus, ele falou: nem conheço esse homem, não sei nem quem é. Negou Jesus 3 vezes. O medo o fez temer e negar o seu Senhor, da qual a Bíblia fala que ele ficou amargurado e saiu chorando, sem consolo. Porém, quando vamos lá à frente, em Atos, ao ver Pedro agora sendo ameaçado, ali no capítulo 5, os homens dizem que não é para ele falar em nome de Jesus, mas ele olha para aquelas autoridades sem medo algum e diz, 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que mudança e que contraste agora encontramos entre um Pedro e outro. Um que diante dos guardas temeu e negou o seu Senhor, outro que diante da ameaça da morte não negou e disse: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que causou essa mudança? E poderíamos falar de muitos outros. Muitos outros. Na época de Israel, quando o líder já era Josué, foi mandado espias para olhar a terra. E quando voltaram, 8 espias falaram: não tem como ganhar a terra. Os homens lá são grandes, nós somos igual gafanhotos diante deles. Mas 2 homens, 2 espias, Josué e Caleb, disseram: vamos ganhar essa terra. Esse povo é o nosso pão. Deus vai nos dar a terra. Qual a diferença entre Josué e Caleb e aqueles que tiveram medo dos gigantes? Davi, quando viu o exército de Deus recuado com medo de um gigante que desafiava Deus, ele falou: quem é esse incircunciso que desafia o Deus vivo e o seu exército? Enquanto todos riam dele, ele clamou: hoje mesmo o Senhor me dará em tuas mãos. Não, te dará em minhas mãos e eu arrancarei a tua cabeça. E começaram a rir. Mas no final da história vimos que Deus, com a pedra, fez com que Davi derrubasse aquele gigante. Qual a diferença? O que aconteceu com Davi que não aconteceu com aquele exército? Porque um exército acostumado em guerrear tremeu na hora da batalha e um pastor não teve medo e obteve a vitória para o povo de Deus. O que é que fizeram esses homens vencerem? É o que nós precisamos para vencer nos últimos dias, porque a Bíblia não muda. A forma de Deus agir, ela não muda. O que deu a vitória a esses homens, certamente pode nos dar a vitória hoje. Então convido os irmãos a abrirem em 1 João. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Não, versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repetir.
Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. O apóstolo João, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, afirmou que a vitória dos cristãos está na fé. Essa é a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Então foi a fé que fez Pedro, agora diante da autoridade, dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Foi a fé que fez Davi ter mais coragem do que um exército inteiro. Foi a fé que fez aqueles espias não terem medo de tomar a terra que manava leite e mel, porque lá havia gigantes. Foi a fé que fez o povo de Israel atravessar o mar pisando em seco, onde não havia saída aos olhos do homem. E aqui diz: é a fé que nos faz vencer o mundo. A Bíblia testemunha. A gente voltar um pouco para o livro de Hebreus. Se a gente vir para Hebreus capítulo 11. Capítulo 1, versículo 6, é dito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe cristão sem fé. Se não tem fé, não agrada a Deus. Até tudo que a gente fizer sem ter fé é pecado. E é a Bíblia que diz. Se a gente abre aqui em Romanos, se não me falha a memória, está aqui em Romanos. Deixa eu olhar aqui. Alguém pode pesquisar aí, irmão? Assim, aquilo que não é da fé é pecado. Oi? Isso, Romanos 14, 23, obrigado. Romanos 14, 23 está escrito: aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e fala, e tudo que não é de fé é pecado. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé vamos ter medo quando vier a prova. Sem fé vamos ter vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo. Sem fé vamos ter vergonha de testemunhar do seu mandamento quando a multidão está contra. A fé, diz a Bíblia, move montanhas. E sem fé não há salvação, porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2, 8. Então devemos buscar fé. E qual a fé que nós devemos buscar? Esse é o ponto. Qual fé devemos buscar? Mas tem diferença de fé? Se a gente abre aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui mostra a fé que vence o mundo. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Então, os santos dos últimos dias, que hão de testemunhar de Deus nesses últimos tempos, diz a palavra que eles têm a fé
do Senhor Jesus. A fé que Jesus Cristo teve é a fé que eles têm. E essa é a fé que nós devemos buscar. Pedir. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Está lá em Mateus capítulo 7. Todo o que bate, se abre para ele. Então aqui mostra a insistência do servo insistir em oração. Senhor, dá-me mais fé. Dá-me na fé para que eu não negue o teu nome. Dá-me na fé para que eu seja uma testemunha na minha casa. Dá-me fé para que eu não me envergonhe de ser uma testemunha no meu trabalho. Dá-me fé para que quando o mundo, e isso vai ocorrer em breve, estiver contra os teus mandamentos, eu tenha coragem de estar ao lado dele, dependendo das consequências. Porque se não tivermos fé, vamos ser igual Pedro, que diante dos guardas negaram a Cristo. Teve medo de testemunhar de que era de Cristo. Mas com fé seremos o segundo Pedro, que diante das autoridades ameaçando, ele falou: é mais importante obedecer a Deus. Não vou me mover, vou continuar anunciando. A fé do Senhor Jesus. E a fé do Senhor Jesus, ela nos leva a um ponto. Se a gente voltar aqui para 1 João, um ponto que o mundo não tem entendido, mas precisa ser esclarecido. 1 João, capítulo 2, diz o seguinte. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a verdadeira fé. Aquele que diz que está com Cristo, deve andar como ele andou. E aí, como é que Jesus andou? Voltamos para Hebreus aqui, capítulo 4. Tem um ponto importante para que nós, como cristãos, devemos ter esclarecido. Capítulo 4, versículo 14 e 15 de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus andou sem pecar. E a Bíblia fala: a verdadeira fé leva o homem a andar como Jesus andou. Ou seja, uma busca constante por uma vida de santidade, uma busca constante por uma vida sem pecado. E é o ponto. O que é pecado? Isso, vamos abrir e voltar aqui em 1 João, capítulo 3, que a Bíblia deixa bem claro o que é pecado, para que a gente saiba como a fé nos levará a andar. 1 João 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é transgredir a lei. Então, quando a Bíblia fala que Jesus viveu aqui, passou tudo que a gente passou, mas sem pecado, é que ele não desobedeceu a lei de Deus. E a Bíblia diz que a verdadeira fé de Jesus nos levará a andar como ele andou. Obedecer a lei do Pai. O próprio Jesus testemunha disso em João capítulo 15, versículo 10. Eu guardei os mandamentos de meu Pai, ele diz. Então, quem diz para você que a lei de Deus passou, que agora é o tempo da graça, e não deve se obedecer a alguns mandamentos, está indo contra o testemunho claro das Santas Escrituras. Porque a fé de Jesus jamais anulará a lei de Deus. Paulo fala isso em Romanos. Se a gente abre Romanos capítulo 3...
Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então a fé genuína, a fé de Cristo, ela não anula a lei de Deus. Antes ela confirma a lei de Deus em nossas vidas. Então, Jesus tinha um só Deus, o Pai, como diz o primeiro mandamento. Assim também deve ser aquele que tem a fé de Cristo. Um só Deus, o Pai. Nada de trindade. Trindade não é bíblico. O mandamento fala: não faça, não adore, nem se prostre à imagem de escultura. Jesus não tinha e não praticava essas coisas. Assim também deve ser aquele que tem a fé de Cristo. E assim vai ser, não tem como ser diferente. Jesus guardou o sábado, porque está na lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então nós hoje, se buscarmos a fé do Senhor Jesus, devemos guardar o sábado. E eu sei que há muitos que já te falaram, né, e falam na internet, nas igrejas, que o sábado já passou, que não precisa mais. Isso é um engano, isso é uma mentira do diabo. Devemos guardar o sábado porque Jesus guardou. Ele é o nosso exemplo, devemos andar como ele andou. A verdadeira fé, meus irmãos, vai lançar fora o medo. Às vezes as pessoas ficam com medo. Mas se eu guardar o sábado, eu vou ficar sem emprego. Mas se eu guardar o sábado, eu vou ser demitido. Se eu guardar o sábado, os amigos vão se afastar de mim. As igrejas não vão me aceitar. Que seja. Se tiver de perder amigos, que percamos. Se tiver de perder emprego, que percamos. Se a família tiver de nos abandonar, que abandone. Mas nós não podemos abrir mão, meus irmãos, da fé do Senhor Jesus. Porque só ela vai nos dar a vida eterna, as outras coisas não. Só ela vai nos levar para os novos céus e nova terra. Familiar não vai. Amigos não vão, emprego não vai. E quem não aceitar Jesus vai tudo ser consumido em breve. A verdadeira fé de Cristo devemos nos apegar. Buscando em oração e meditação da sua palavra. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10. À medida que meditamos em sua palavra, nossa fé vai aumentando. Nossa confiança em Deus vai crescendo. E à medida que vamos ter experiências com Deus, a fé vai ficando mais robusta. Cada prova vencida pela fé nos dá força para mais outras e outras e outras, até a volta de Cristo. Busquemos a fé genuína, meus irmãos. A fé do Senhor Jesus. E Ele dá de graça. Ele pede para que a gente compre a fé. Aqui em Apocalipse, por exemplo, capítulo 3... Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18, Jesus diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. De acordo com 1 Pedro, o ouro significa fé, que fala lá que a nossa fé é provada como ouro. Então Jesus está pedindo para a gente comprar dele fé para que a gente se enriqueça. Isso faz sentido porque Tiago fala que aqueles que têm fé que são ricos. Se vocês virem aqui no livro de Tiago, voltar um pouquinho para Tiago. Só um minuto. Tiago 2, capítulo 5. Ele fala: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam?
Então, os que têm fé são ricos. Por isso que ele fala, aconselho que te me compre ouro para que te enriqueças. E como compramos ouro? A fé de Cristo. Como compramos? É de graça. Sem dinheiro. Está escrito aqui em Isaías. Abram Isaías. Capítulo 55. Diz assim, versículo 1, 55 de Isaías 1. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm de dinheiro, quem não tem dinheiro, vinde e comprai. E comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele diz, podem vir comprar de graça, sem dinheiro. Todos que têm fome e sede. Então quando Jesus fala, comprem de mim o ouro para que te enriqueças, Ele é o autor e consumador da fé. Devemos ir até Ele e pedir fé, comprar de graça, Ele vai dar. Mesma coisa que entrar no mercado aí, o mercado diz, tudo de graça, é só entrar, autorizou o dono, autorizou de graça, é de graça, então vou pegar aqui, pode levar. Mesma coisa, vamos até Cristo, Senhor, eu quero fé, e Ele vai te dar. E a fé aumenta-se à medida que nós estamos em contato com Sua palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Meus irmãos, Deus está disposto a dar a verdadeira fé a qualquer um. Mas Ele espera que nós estejamos dispostos a buscá-la. Ele espera que nós façamos a nossa parte. Demonstre interesse. Vá até Ele, Ele não se incomoda, Ele quer que a gente vá até Ele em oração, 1, 2, 3, quantas for necessário. E Ele vai nos dar a fé. A fé que vai nos ajudar a ser testemunho e vencer o mundo. A fé que vai nos ajudar a obedecer os 10 mandamentos de Deus e anunciar aos outros que eles precisam estar em obediência aos mandamentos de Deus. É preciso fé, por exemplo, para guardar o sábado. Crer que se eu parar no sábado como Deus manda, Ele vai suprir minhas necessidades sem se preocupar. Crê que Ele vai prover o alimento, o trabalho. Crê que a promessa de Isaías 58, 13 irá se cumprir se eu guardar o sábado. Ele fala, aquele que guardar o sábado será sustentado com a herança de Jacó. É preciso fé. Crê que quando o mundo, como a gente vê hoje, a maioria das igrejas pregando contra o sábado do Senhor, crê que ainda que eu seja eu sozinho e as igrejas sejam uma multidão, ter a fé de que eu estou seguindo a palavra de Deus. Posso ser um só, posso estar na minoria, mas eu estou seguindo a palavra de Deus e disso eu não abro mão. É a fé que nos leva, irmãos, a fazer essas coisas. E é a fé que vai nos levar às mansões celestiais. Quem aqui quer ir para as mansões celestiais? Eu quero. Quem não quer ver os remidos glorificados, brilhando como o sol ao meio-dia? Quem não quer ver Cristo resplandecente com olhos de fogo, brilhando, glorioso diante de nós? Quem não quer ouvir o Senhor falando, vinde benditos de meu Pai, e possuir os reinos que está preparado para vocês desde a consumação dos séculos, e viver a eternidade sem fim? Essas bênçãos são reservadas para todos aqueles que escolherem buscar no Senhor fé. Pela fé venceremos o mundo. Pela fé lançaremos nossa mão a Deus e Ele nos levará à salvação. Então, meus queridos irmãos, busquem a fé como um tesouro precioso, a fé genuína, que vai te levar a ser perdoado dos teus pecados, vai te levar a vencer os pecados e obedecer à lei de Deus. Vai te conduzir no caminho certo, ainda que difícil, estreito, apertado, mas o fim é vida eterna. Quem deseja então hoje buscar o Senhor para ter fé? A fé que um dia fizeram nossos pais vencerem e que vai nos dar a vitória ao final. Amém. Eu quero. Que essa seja a tua decisão também que nos assiste. E o Senhor vai te dar. Nós vamos então nos ajoelhar e vamos agradecer ao Senhor.
Querido e bondoso Deus, louvado seja o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a ter a verdadeira fé, a fé de Cristo. Perdoa se muitas vezes nós somos incrédulos e não acreditamos em Tuas promessas e falhamos. Que o Senhor apague esse registro com o sangue do Senhor Jesus. Nos dê uma nova vida. Um homem criado segundo Cristo para boas obras, pela fé. Que pela fé possamos obedecer aos Teus mandamentos e pela fé dar testemunho aos outros da Tua santa lei do Evangelho de Cristo. Que pela fé possamos hoje guardar o Teu santo dia, o sábado. E que essa fé, ó Pai, nos leve até as mansões celestiais prometidas pelo Senhor. Agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor nos dê mais fé. Amém. Opa. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Você que nos assiste, continue buscando ao Senhor em sua sinceridade, em sua palavra. Ele guia aquele que o busca. Até uma próxima, se assim Deus o permitir. Amém.